nossa ronda atual, a evolução atingiu o ponto culminante de seu desenvolvimento físico, coroando sua obra com o homem físico perfeito, e daí em diante inicia a volta para o espírito. Não se faz mister insistir neste ponto, que já foi bem explicado no Esoteric Budismo, o que não ficou suficientemente esclarecido, dando ensejo a vários mal-entendidos, foi a origem do homem. Estamos agora em condições de trazer um pouco mais de luz sobre essa questão, o bastante, pelo menos, para tornar mais compreensível a instância, pois o assunto somente terá explicação completa na ocasião própria. Nos volumes 3 e 4, 500 vários críticos hostis pretenderam provar que a nossa primeira obra Isis sem véu, não aludiu nem aos 7 princípios do homem, nem à constituição setenária de nossa cadeia. Muito embora naquele livro só pudéssemos fazer uma breve indicação da doutrina, há nele muitas passagens que se referem claramente à constituição sétupla do homem e da cadeia. Falando sobre os Elohim, volume 2, pág. 420, dissemos, eles permanecem sobre o 7º céu, o mundo espiritual, pois que, segundo os cabalistas, são os que formaram, sucessivamente, os 6 mundos materiais, ou melhor, os projetos de mundos que precederam o nosso, sendo este o 7º. O nosso globo, no diagrama que representa a cadeia, é naturalmente o 7º e o inferior, não obstante ser o 4º no arco descendente da matéria, dado o caráter cíclico da evolução dos globos. Dissemos ainda, 367, segundo as crenças egípcias, do mesmo modo que em todas as demais crenças baseadas na filosofia, não era o homem simplesmente uma união de alma e corpo, era uma trindade, pois se lhe acrescentava o espírito, ensinava mais a doutrina que o homem possuía: corpo, forma astral ou sombra, alma animal, alma superior, inteligência terrestre e um 6º princípio, etc. E o 7º é o espírito. Tão claramente se acham ali mencionados esses princípios que até no índice 683 se lê os 6 princípios do homem, sendo que o 7º é, na realidade, a síntese dos 6, não propriamente um princípio, mas uma centelha do todo absoluto. 441. Cada ronda, no arco descendente, é uma repetição, de maneira mais concreta, da ronda anterior, e cada globo, até a nossa 4ª esfera, a Terra atual, é uma cópia mais densa e material da esfera que a precede, em sua ordem sucessiva nos 3 planos superiores 501. Passando ao arco ascendente, a evolução espiritualiza e eteriza, por assim dizer, a natureza geral das coisas, colocando-as no mesmo nível do plano em que se acha o globo gêmeo, no arco oposto. Daí, resultando que, ao chegar ao 7º globo, em qualquer das rondas, a natureza de tudo que evoluciona retorna à condição existente no ponto de partida, com a adição, em cada vez, de um grau novo e superior nos estados de consciência. É claro, portanto, que a chamada origem do homem neste planeta, na presente ronda o ciclo de vida, deve ocupar o mesmo lugar e a mesma ordem, salvo quanto a certos aspectos atinentes às condições de lugar e de tempo, que na ronda precedente cabe ainda explicar e lembrar que, assim como o trabalho de cada ronda está a cargo de um grupo diferente dos chamados criadores ou arquitetos, assim também sucede em relação a cada globo, que se acha sob a vigilância e a direção de construtores e supervisores especiais. Os diversos Dian-Shuns, criadores não é a palavra correta, pois nenhuma religião, nem mesmo a seita dos Visishtadvaitis da Índia, que antropomorfiza o próprio Parabrahman, acredita na criação ex nihilo dos judeus e cristãos, e sim na evolução de materiais preexistentes. O grupo da hierarquia incumbido de criar os homens é, portanto, um grupo especial, e desenvolveu o homem tipo neste ciclo, precisamente como fez um grupo ainda mais elevado e espiritual da 3ª ronda. Mas, como aquele 501, veja-se o diagrama A3, pág. 393. 442. Grupo é o 6º na escala descendente da espiritualidade, sendo o 7º e último, o dos espíritos terrestres, ou elementais, que formam, constroem e condensam gradualmente o corpo físico do homem. Não pode elaborar senão a forma etérea do homem futuro, uma cópia sutil, transparente, pouco visível, dos seres que compõem o mesmo grupo. A 5ª hierarquia, os seres misteriosos que presidem a constelação do Capricórnio, Macara ou crocodilo, na Índia e no Egito, compete a tarefa de animar a forma animal, vazia e etérea, dela fazendo um homem racional. Este é um dos assuntos sobre os quais muito pouco se pode dizer ao público em geral. É realmente um mistério,
mas somente para aqueles que se obstinam em rejeitar a existência de seres espirituais, conscientes e intelectuais no universo, limitando a consciência plena ao homem e a si mesmo como uma função do cérebro unicamente. Muitas daquelas entidades espirituais se encarnaram corporalmente no homem, desde que este apareceu, e, sem embargo, existem ainda, tão independentes como antes, no infinito do espaço. Mais claramente, uma dessas entidades invisíveis pode estar corporalmente presente na Terra, sem contudo abandonar a sua condição e as suas funções nos planos suprassensíveis. Se há necessidade de alguma explicação, só nos cabe pedir a atenção do leitor para casos análogos registrados no Espiritismo, embora sejam muito raros, pelo menos no que se refere à natureza da entidade que se encarna ou se incorpora temporariamente no médium. Porque os chamados espíritos, que podem algumas vezes apoderar-se do corpo do médium, não são as mônadas ou princípios superiores de personalidades desencarnadas. Tais espíritos só podem ser elementares ou nirmainakayas. Da mesma forma que certas pessoas, seja em virtude de uma constituição peculiar, seja pelo poder do 443 conhecimento místico que tenham adquirido, podem ser vistas em seu duplo lugar, quando seu corpo se acha a muitas milhas de distância. Fato semelhante pode também acontecer com seres superiores. O homem, filosoficamente considerado, é, em sua forma exterior, simplesmente um animal, apenas um pouco mais perfeito que o seu antepassado da terceira raça, parecido com o ptecoide. É um corpo vivo, não um ser vivente. Por isso que a percepção da existência, o ego sum, necessita da consciência de si mesmo, e um animal não pode ter senão a consciência direta ou instinto. Sabiam, no muito bem os antigos, tanto assim que os próprios cabalistas consideravam a alma e o corpo duas vidas independentes uma da outra. Em New Aspects of Life, o autor 502 expõe o seguinte ensinamento cabalístico. Sustentam eles que, funcionalmente, o espírito e a matéria, quando possuem uma opacidade e uma intensidade correlativa, tendiam a unir-se, e que os espíritos criados, então, resultantes, eram constituídos, no estado de desencarnados, por uma gama que reproduzia as diferentes opacidades e transparências do espírito elemental ou incriado. Afirmam também que esses espíritos, em estado de desencarnados, atraíam, apropriavam, digeriam e assimilavam o espírito e a matéria elementais que tinham condição conforme a deles. Que, portanto, existia uma grande diferença nas condições dos espíritos criados, e que, na associação íntima entre o mundo do espírito e o mundo da matéria, os espíritos mais densos, no 502 de Henri Prat, MD, MST, Pags. 340 a 351, Genesis of the Soul. 444. Estado de desencarnados, eram atraídos para a parte mais densa do mundo material, e tendiam, assim, para o centro da Terra, onde encontravam um ambiente mais apropriado ao seu estado, ao passo que os espíritos mais transparentes passavam para a aura que circunda o planeta, sendo que os mais diáfanos encontravam seu domicílio no satélite. Refere-se isso exclusivamente aos nossos espíritos elementais, e nada tem a ver com as forças inteligentes planetárias, siderais, cósmicas ou interetéricas, ou anjos, como as denomina a Igreja Romana. Os cabalistas judeus, e especialmente os ocultistas práticos que se dedicavam à magia cerimonial, só levaram em conta os espíritos dos planetas e os chamados elementais. Assim, o que precede abrange apenas uma parte dos ensinamentos esotéricos. A alma, cujo veículo corpóreo é o envoltório astral, etéreo substancial, pode morrer, continuando o homem, não obstante, a viver sobre a terra. Quer dizer, pode a alma libertar-se do tabernáculo e abandoná-lo por diversas razões, tais como a loucura, a depravação espiritual e física, etc. A possibilidade de que a alma, isto é, o ego eterno, espiritual, reside nos mundos invisíveis, enquanto seu corpo continua a viver na Terra, é uma doutrina eminentemente oculta, máxime nas filosofias chinesa e budista. Há muitos homens sem alma entre nós, sabendo-se que este fenômeno ocorre com pessoas materializadas e perversas ao último ponto, assim como entre aqueles que se adiantaram em santidade e não mais retornam. Por conseguinte, o que os homens viventes, iniciados, podem fazer, com maior razão e mais facilmente o podem os dhyanis, livres questão do embaraço, representado por um corpo físico. Esta era a crença dos pré-diluvianos, e hoje ganha 445. Rapidamente terreno também na moderna sociedade inteligente, entre os espiritistas, sendo ainda admitida nas igrejas grega e romana,
quando ensinam a ubiquidade de seus anjos. Os zoroastrianos consideravam seus anchas-pentes como entidades duplas, feroes, aplicando esta dualidade, em sua filosofia esotérica pelo menos, a todos os habitantes espirituais invisíveis dos inumeráveis mundos objetivos do espaço. Em uma nota de Damásio, século V, a respeito dos oráculos caldeus, temos um amplo testemunho da universalidade desta doutrina. Eis o que ele diz. Nestes oráculos, os 7 cosmocratas do mundo, as colunas do mundo aqui, também se refere São Paulo, são duplos. Uma parte está à frente do governo dos mundos superiores, espirituais e siderais, e a outra tem a missão de velar sobre os mundos materiais. Idêntica é a opinião de Jâmblico, que traça uma distinção bem nítida entre os arcanjos e os arcontes 503. O que antecede naturalmente é aplicável à distinção feita entre os graus ou ordens dos seres espirituais, e neste sentido interpreta e ensina a Igreja Católica Romana, pois, ao mesmo tempo em que ela considera os arcanjos como espíritos divinos e santos, denuncia os respectivos duplos como demônios. Mas a palavra feroe não deve ser entendida com esse sentido. Significa tão somente o reverso ou o lado oposto de um atributo ou qualidade. Assim, quando o ocultista diz que o demônio é o inverso de Deus, o mal, o reverso da medalha, não pretende significar duas realidades separadas, senão dois aspectos ou facetas da mesma unidade. Ora, o melhor dos homens, posto ao lado de um arcanjo, tal como o descreve a teologia, havia de parecer um ente infernal, donde se vê que, se 503 de Misteries, 2, 3, 446. Existe algum motivo para depreciar um duplo inferior, imerso muito mais profundamente na matéria que o seu original, bem poucas razões haverá para classificá-lo como demônio, e é isto precisamente o que fazem os católicos romanos. Contra toda a lógica, essa identidade entre o espírito e seu duplo material, no homem é o inverso, explica melhor ainda a confusão, a que já nos referimos nesta obra, quanto aos nomes e individualidades, e também quanto aos números, dos rishis e dos prajapatis, sobretudo os do período da Satya Yuga e os do período do Mahabharata, e lança mais luz sobre o que ensina a doutrina secreta em relação aos manus raízes e manus sementes. Segundo a doutrina, não só esses progenitores da nossa humanidade têm o seu protótipo nas esferas espirituais, mas também o possui todo ser humano, sendo o protótipo deste último a essência mais elevada de seu 7º princípio. Assim, de 7 os manus passam a ser 14, sendo o manu raiz a causa primeira e o manu semente o seu efeito, e, a contar do Satya Yuga, o primeiro período, até o período heróico, os manus ou rishis chegam ao número de 21. B. A última frase das Sloka mostra quanto são antigas a crença e a doutrina de que o homem é sétuplo em sua constituição, o fio do ser, que anima o homem e que passa através de todas as suas personalidades ou renascimentos. Na Terra, alusão ao Sutrati Matraço, o fio que enlaça a todos os espíritos, é feito da essência do trino, do quádruplo e do quíntuplo, os quais contêm todos os que os precedem. Panchashika 504, segundo Padma Purana 505. É um dos 7 Kumaras que vão a Shvetadvipa para adorar Vishnu. Veremos mais adiante qual a conexão. 504 Panchashika, sânscrito, uma coleção de 50. 505 Asiatic Hesiarchis, 11, 99 100. 447. Existente entre os gastos e celibatários filhos de Brahma, que se negam a multiplicar, e os mortais terrestres. É evidente, porém, que o homem planta, Saptaparna, se relaciona com os 7 princípios, e que o homem é comparado a essa planta de 7 folhas, tão sagrada entre os budistas. Alegoria egípcia do Livro dos Mortos, quando a recompensa da alma, faz lembrar também a nossa doutrina setenária, e a exprime em termos bastante poéticos. Concede-se ao defunto um lote de terra no campo de Anhou, onde os manes, as sombras divinizadas dos mortos, colhem a mercê das ações que semearam na vida, o trigo de 7 côvados de altura, que cresce em um terreno dividido em 7 e em 14 partes. Esse trigo é o alimento que os fará viver e prosperar ou que os matará anualmente, reino do qual o campo de Anhou é só uma das regiões. Porque, como diz o hino 506, ali o defunto ou é destruído ou se converte em espírito puro por toda a eternidade, como consequência das 7 vezes 70 e 7 vidas passadas ou por passar na terra. A imagem do trigo, que se colhe como fruto de nossas ações, é muito sugestiva. 4. É a raiz que jamais perece, a chame de 3 línguas e 4 mechas,
A. As mechas são as centelhas que partem da chama de 3 línguas 507 projetada pelos 7, dos quais é a chama, raios de luz e centelhas de uma lua que se reflete nas ondas moventes de todos os rios da Terra. B. 508. A chama de 3 línguas que jamais se extingue é a tríade espiritual e imortal, Atma Buddhi e Manas, ou melhor, a colheita desse último. 506 Capitão. 32. 9. 507 Sua tríade superior. 508 Bhumil Prithvi. 448. Assimilada pelos dois primeiros. Depois de cada vida terrestre, as 4 mechas que surgem e desaparecem são o quaternário, os 4 princípios inferiores, inclusive o corpo. Eu sou a chama de 3 mechas, e as minhas mechas são imortais, diz o defunto. Eu entro no domínio de Sekhyen, o Deus cujas mãos espalham as sementes da ação produzida pela alma desencarnada, e na região das chamas que destruíram os seus adversários, isto é, que se libertaram das 4 mechas geradoras do pecado. 509. A chama de 3 línguas das 4 mechas corresponde às 4 unidades e aos 3 binários da árvore sepirotal. B. Assim como milhares de centelhas reluzentes dançam sobre as águas de um oceano por cima do qual brilha somente uma lua, do mesmo modo as nossas personalidades transitórias, invólucros e reais do imortal ego mônada, rodopiam e tremeluzem nas ondas de Maya, surgem e permanecem sobre as águas correntes da vida durante o período de Manvantara. À semelhança das miríades de cintilações produzidas pelos raios da lua enquanto a rainha da noite irradia o seu esplendor, e depois desaparecem, sobrevivendo tão somente os raios, símbolos de nossos egos espirituais e eternos, que regressam à fonte materna e se tornam unos com ela, como eram dantes. 5. A centelha pende da chama pelo mais tênue fio de Foat. Ela viaja através dos 7 mundos de Maya. A. Detém-se no primeiro 510. E é um metal e 509 Livro dos Mortos, e 7. Compare-se também com os mistérios de Rostam. 510 Reno. 449. Uma pedra, passa ao segundo 511, e eis uma planta, a planta gira através de 7 mutações, e vem a ser um animal sagrado. B. 512. Dos atributos combinados de todos esses, forma-se Manu 513, o pensador. Quem o forma? As 7 vidas e a vida una. C. Quem o completa? O quíntuplo-lha. E quem aperfeiçoa o último corpo? O peixe, o pecado e soma. D. 514. A expressão através dos 7 mundos de Maya refere-se aos 7 globos da cadeia planetária e às 7 rondas, ou às 49 estações da existência ativa que se apresentam ante a centelha ou mônada, no início de cada grande ciclo de vida Manvantara. O fio de Foat é o fio de vida já mencionado anteriormente. Temos aqui o maior dos problemas filosóficos. A natureza física e substancial da vida. Nega a ciência moderna a natureza independente da vida, e a nega por ser incapaz de compreendê-la. Os que acreditam na reencarnação e no karma são os únicos que têm uma vaga percepção de que todo o segredo da vida está na série ininterrupta de suas manifestações, seja no corpo físico, seja fora dele. Porque, se a vida, qual cúpula de cristais multicores, tinge a resplandecente alvura da eternidade 515, é, contudo, em si mesma, uma partícula dessa eternidade. E só a vida pode compreender a vida. 511 Reino 512 A primeira sombra do homem físico. 513 O homem. 514 Lua 515 Shelei, Adonais. 450. Que é aquela centelha que está suspensa da chama. É Jiva, a mônada em conjunção com Manas, ou melhor, com o aroma deste último, aquilo que sobrevive de cada personalidade quando é meritória, e que pende de Atma Buddhi, a chama, pelo fio da vida. De qualquer maneira, e seja qual for o número de princípios em que se divide o homem, fácil é demonstrar que esta doutrina era ensinada por todas as religiões antigas, desde a religião védica até a dos egípcios, desde a de Zoroastro até dos judeus. Quanto a esta última, temos sobrejas provas nas obras cabalísticas. Todo o sistema dos números cabalísticos se baseia no setenário divino suspenso da tríade, formando assim a década, e nas suas permutações 7, 5, 4 e 3, que, finalmente, se fundem todas no próprio o círculo infinito e sem limites. Diz o Zohar, a divindade, a presença sempre invisível, manifesta-se por intermédio dos 10 Sepirot, que são as suas testemunhas radiantes. Do oceano da divindade flui uma caudal chamada sabedoria, que verte suas águas em um lago chamado inteligência. Deste receptáculo promanam, como 7 canais, os 7 Sepirot, porque 10 equivale a 7,
A década contém 4 unidades e 3 binários. Os 10 Sepirot correspondem aos membros do homem. Quando eu, os Elohim, formei Adão Kadmon, o Espírito do Eterno brotou de seu corpo, qual um relâmpago, 451, irradiando subitamente sobre as ondas 7 milhões de estrelas, e os meus 10 esplendores eram os seus membros. Mas nem a cabeça nem os ombros de Adão Kadmon podem ser vistos. E, assim, lê-se no Sifra Tzeniota, o livro do mistério oculto. No começo do tempo, depois que os Elohim, os filhos de luz e de vida, ou os construtores, formaram da essência eterna os céus e a terra, construíram os mundos de 6 em 6. O sétimo é Malkut, que é a nossa terra 516, em seu plano, o mais inferior de todos os planos de existência consciente. O livro dos números caldeu contém uma explicação minuciosa de tudo isso. A primeira tríade do corpo de Adão Kadmon, os 3 planos superiores, dos 7, 517 não pode ser vista antes que a alma se encontre em presença do ancião dos dias. Os Sepirot dessa tríade superior são, primeiro, Keter, a coroa, representada pela fronte do macroposopo. Segundo, Shokimah, a sabedoria, princípio masculino, representado pelo seu ombro direito. Terceiro, Binah, a inteligência, princípio feminino, representada pelo ombro esquerdo. Vem depois os 7 membros, ou Sepirot nos planos da manifestação, sendo a totalidade destes 4 planos. 516 Veja-se Mantuan Codex. 517 A formação da alma vivente, ou homem, expressaria a ideia com maior clareza. Alma vivente, na Bíblia, é sinônimo de homem. Corresponde aos nossos 7 princípios. 452 Representada por microposopo, a face menor ou tetragramatum, o mistério de 4 letras. Os 7 membros manifestados e os 3 ocultos constituem o corpo da divindade. Assim, nossa terra, Malkut, é a um só tempo o sétimo e o quarto mundo. É o sétimo quando se conta a partir do primeiro globo de cima, e o quarto se, pela ordem dos planos, foi gerado pelo sexto globo, ou Sepira, chamado Yesud, fundação, ou, como figura no livro dos Números, por meio de Yesud, ele, Adão, Kadmon, fecunda a Eva primitiva, Eva ou a nossa terra. Esta é a explicação, vertida para a linguagem mística, de que Malkut, chamado a mãe inferior, matrona, rainha e o reino da fundação, seja representado como a esposa do tetragramaton microposopo, o segundo logos, o homem celeste. Quando estiver livre de toda impureza, unir-se ao logos espiritual, o que se dará na sétima raça da sétima ronda, após a regeneração, no dia do sábado. Porque o sétimo dia, repetimos, tem uma significação oculta que os nossos teólogos não suspeitam. Quando matronita, a mãe, é separada e posta face a face com o rei, na excelência do sábado, todas as coisas se convertem em um corpo. 518. Converter-se em um corpo significa que tudo é de novo reabsorvido no elemento uno, tornando-se nirvanes os espíritos dos homens e voltando outra vez os elementos de todas as coisas ao que eram antes. O protilo ou substância não diferenciada. Sábado quer dizer repouso ou nirvana. Não é o sétimo dia após 6 dias, mas um período cuja duração equivale a dos 7 dias, ou qualquer. 518 Aidrazuta Kadisha, 22, Pari. 746. 453. Período composto de 7 partes. Assim, um Pralaya tem a mesma duração de um Manvantara, ou melhor, uma noite de Brahmaya igual ao seu dia. Se os cristãos querem seguir os costumes judeus, devem adotar-lhes o espírito, e não a letra morta. Deveriam trabalhar durante uma semana de 7 dias, e descansar 7 dias. Que a palavra sábado tinha uma significação mística, demonstra-se no pouco apreço de Jesus por esse dia e também pelo que se lê em Lucas 519. Sábado é tomado ali como a semana inteira. Veja-se o texto grego, em que a semana é denominada sábado, literalmente, eu jejuo 2 vezes no sábado. Paulo, que era iniciado, o sabia perfeitamente quando falava do repouso e da felicidade eterna nos céus como de um sábado 520, e sua felicidade será eterna, pois eles serão sempre com o Senhor, e gozarão de um sábado eterno. 521. A diferença entre a Cabala e a vida esotérica arcaica, considerando-se a Cabala tal como se contém no livro dos Números caldeu, e não como se mostra em sua cópia deturpada, a Cabala dos místicos cristãos, é realmente insignificante, consistindo tão só em divergências de forma e de expressão sem maior importância. Por exemplo, o ocultismo oriental refere-se à nossa terra como sendo o quarto mundo, o mais baixo de todos,
acima do qual se situam os 6 outros globos, 3 em cada lado da curva. Por sua vez, o Zohar menciona a Terra como inferior ou o 7º, acrescentando que dos outros 6 dependem todas as coisas nela existentes. Microposopo, a face menor porque manifestada e finita, é formada de 6 sepirot, diz o mesmo livro. 7 reis surgem e morrem no mundo 3 vezes destruído. Malkut, nossa terra é destruída em cada uma das rondas por que passa, e seus reinos, os dos 7 reis, serão 519 18, 12, 520 Hebreus, 4, 521 Crudem, Subvoce, 454. Aniquilados 522. É uma alusão às 7 raças, das quais 5 já apareceram e 2 estão ainda por vir nesta ronda. As narrações alegóricas shintoístas a respeito da cosmogonia e da origem do homem, no Japão, falam dessa mesma crença. O capitão Grau Celsius Fondes, que durante cerca de 9 anos estudou, nos mosteiros do Japão, a religião que está no fundo de todas as diferentes seitas ali existentes, diz o seguinte: esta é a ideia shintoísta da criação, saindo do caos. Contum, a tetra, in, era o sedimento precipitado, e os céus, as essências etéreas que se elevaram. O homem, Jin, apareceu entre os dois. O primeiro homem foi chamado Konito, Kutatino Mikoto, dando-se-lhe ainda outros 5 nomes. E então surgiu a raça humana, de macho e fêmea. Izanagi e Izanami procriaram Tenshoku Doijin, o primeiro dos 5 deuses da terra. Estes deuses correspondem simplesmente às nossas 5 raças, sendo Izanagi e Izanami 2 espécies de antepassados, as 2 raças anteriores que deram nascimento ao homem animal e ao homem racional. Mostraremos nos volumes 3 e 4 que o número 7 e a doutrina da constituição setenária do homem ocupavam um lugar preeminente em todos os sistemas secretos, e desempenha um papel tão importante na Cabala ocidental quanto no ocultismo oriental. 522 Livro dos Números, I, 7, 3, 455. Elipas Levi diz que o número 7 é a chave da criação mosaica e dos símbolos de todas as religiões. Expõe como a Cabala segue fielmente a mesma divisão setenária do homem, pois o diagrama que apresenta em sua clef diz: Grandes Misté com acento grave Res 523 é setenário, conforme se pode ver a mais simples inspeção. Apesar de se achar habilmente velado o pensamento exato, a mesma coisa ocorre com o diagrama formação da alma incluído na Kabbalah Veled de Mateus 524, que o extraiu da mencionada obra de Levi, embora seja diferente a interpretação. Na página seguinte reproduzimos este último diagrama, com os nomes cabalísticos seguidos da respectiva denominação ocultista. Elipas Levi designa por Nepesh o que nós chamamos manas, e vice-versa. Nepesh é o sopro de vida animal, no homem, o sopro de vida instintiva, no animal, e manas é a terceira alma, humana em seu aspecto luminoso, animal em suas relações com Samael ou Kama. Nepesh, na realidade, o sopro de vida animal, insuflado em Adão, o homem de barro, e, portanto, a centelha vital, o elemento animador. Sem manas, a alma racionalmente, que no quadro de Levi é incorretamente chamada Nepesh Atma Budi permanece irracional neste plano e não pode atuar. Budi é o mediador plástico, e não manas, que não passa de médium inteligente entre a tríade superior e o quaternário inferior. São muitas, porém, as curiosas e estranhas transformações que se veem nas obras cabalísticas, prova convincente da lamentável confusão em que incide essa literatura. Nós não aceitamos tal classificação, a não ser exclusivamente para mostrar os pontos em que coincide com a nossa. 523 Pag. 389. 524 Lâmina 7, Pag. 37. 456. Figura 6, Diagrama 4. A tríade superior, imortal 525. Vamos agora apresentar um quadro comparativo entre as explicações do sábio Elipas Levi a respeito do seu diagrama e o que ensina a doutrina secreta. Levi faz também uma distinção entre a pneumática oculta e a cabalística. 525 A tríade está separada do quaternário inferior, porque esse último se dissocia após a morte. 457. Quadro 2 diz Elipas Levi, o cabalista, dizem os teósofos, pneumática cabalística. 1. A alma, ou ego, é uma luz velada, e esta luz é tríplice. 2. Neshama, o espírito puro. 3. Ruach, a alma ou espírito. 4. Nepesh, o mediador plástico 526. 5. A vestimenta da alma é o córtex, corpo, de imagem, alma astral.
6. A imagem é dupla, porque reflete o bem e o mal. 7. A imagem, o corpo. Pneumática esotérica. 1. A mesma coisa, porque é a última abo de Manas. 2. A mesma coisa 527. 3. A alma espiritual. 4. O mediador entre o espírito e o homem. A sede da razão. A mente. No homem. 5. Correto. 6. Isto é por demais apocalíptico, sem nenhuma utilidade. Porque o astral reflete tanto o homem bom como o mau. O homem que o tende sempre para a tríade superior ou, do contrário, desaparece com o quaternário. 7. A imagem terrestre. Pneumática oculta segundo Elipas Leve. 1. Nepeixe é imortal, porque renova sua vida pela destruição das formas. Mas Nepeixe, o sopro da vida, é uma denominação errônea e uma inútil confusão para o estudante. 2. Ruach progride pela evolução das ideias. 3. Neshama é progressivo, sem esquecimento nem destruição. 4. A alma possui 3 habitações. 5. São tais habitações: o plano dos mortais, o Éden superior e o Éden inferior. 6. A imagem, o homem, é uma esfinge que propõe o enigma do nascimento. 7. A imagem fatal, astral, confere a Nepeixe suas aptidões, mas Ruach é capaz de substituída com a imagem conquistada em consonância com as inspirações de Neshama. Pneumática oculta segundo os ocultistas. 1. Manas é imortal, porque em cada nova encarnação acrescenta algo de si mesmo a Atma Abdi, e deste modo, assimilando-se a mônada, participa de sua imortalidade. 2. Budi se torna consciente pelo que assimila de manas com a morte do homem, após cada encarnação nova. 3. Atma nem progride, nem esquece, nem recorda. Não pertence a este plano, mas é um raio de luz eterna que brilha através da escuridão da matéria, quando esta última se inclina para ele. 4. A alma, coletivamente como tríade superior, vive em 3 planos, além do quarto, a esfera terrestre, e existe eternamente no mais elevado dos 3. 5. São tais habitações: a terra, para o homem físico ou alma animal; cama loca, Hades, limbo, para o homem desencarnado ou seu cascão; o Devachan, para a tríade superior. 6. Correto. 7. O astral, por meio de cama, o desejo, atrai continuamente manas para a esfera das paixões e desejos materiais. Mas se o homem melhor, ou manas, se esforça por escapar à atração fatal, e orienta suas aspirações para a Atma, Neshama, então Budi, Ruach, vence, levando consigo manas para o reino do Espírito Eterno. 526 Elipas Leve, intencionalmente ou não, confundiu os números. Para nós, o seu número 2 é o número 1, o Espírito, e, fazendo de Nepeixe, ao mesmo tempo, o mediador plástico e a vida, ele em verdade só enumera 6 princípios, porque repete os 2 primeiros. 527 O esoterismo ensina a mesma coisa. Manas, porém, não é Nepeixe, nem este último é o princípio astral, e sim o 4º princípio e também o 2º, prana, pois Nepeixe é o sopro de vida no homem, assim como no animal e no inseto, da vida física e material, que em si mesma não possui nenhuma espiritualidade. 458 É evidente que o cabalista francês ou não conhecia suficientemente a verdadeira doutrina ou pretendeu modificá-la por motivos particulares e para ajustar lá suas próprias ideias. Vejam-se, por exemplo, as afirmações que ele faz ainda sobre este assunto, adiante transcritas. Ao lado, constam as observações que a nós, ocultistas, cabe formular em resposta ao falecido cabalista e seus seguidores. Quadro 3.1 O corpo é o molde de Nepeixe, Nepeixe, o molde de Ruach, Ruach, o molde das vestes de Neshama. 2. A luz, a alma, personifica-se se revestindo, com um corpo, e a personalidade só subsiste enquanto a veste se mantém perfeita. 3. Os anjos aspiram a tornar-se homens, um homem perfeito, um homem-deus. Está acima de todos os anjos. 4. Em cada 14.000 anos a alma rejuvenesce, e repousa no sonho ditoso do esquecimento. 1. O corpo segue os impulsos, bons ou maus, de Manas. Manas procura seguir a luz de Budi, mas frequentemente falha. Budi é o molde das vestes de Atma, pois Atma não é o corpo, nem forma, nem coisa, e Budi não é o seu veículo senão em sentido figurado. 2. A mônada se converte em um ego pessoal quando se encarna, e algo desta personalidade persiste por intermédio de Manas, quando este é bastante perfeito para assimilar Budi. 3. Correto. 4. Durante um grande período, uma grande idade ou um dia de Brahma, reinam 14 Manus. Depois vem o Pralaya, quando todas as almas, egos, repousam no Nirvana. Tais são as cópias desfiguradas da doutrina esotérica, na Cabala. Voltemos, porém,
Aos Loka 5 da estância 7528. B. Há um conhecido aforismo cabalístico que diz: a pedra se converte em planta, a planta em animal, o animal em homem, o homem em espírito, e o espírito em Deus. A centelha anima sucessivamente todos os reinos, antes de penetrar e animar o homem divino, e entre este e o seu predecessor, o homem animal, existe todo um mundo de diferença. O Gênesis começa sua antropologia no ponto errado, evidentemente para velar a verdade, e não conduz a parte alguma. Seus primeiros capítulos jamais visaram a representar, nem sequer como alegoria remota, a criação de nossa Terra. Registra um conceito metafísico de 528. Veja-se, vol. 3, instância X, os primitivos manus da humanidade. 459. Período indefinido de eternidade, quando a lei de evolução promovia ensaios sucessivos para a formação do universo. A ideia está claramente exposta no Zobar. Houve antigos mundos, que pereceram logo depois de virem à existência. Não tinham forma, e eram chamados centelhas. Como as faíscas que se espalham por todos os lados, quando o ferreiro malha o ferro rubro. Aquelas centelhas eram os mundos primordiais, que não podiam durar, porque o sagrado ancião, Sepira, ainda não havia assumido a sua forma de andrógeno, ou de sexos opostos, como rei e rainha Sepira e Cadamon, e o mestre ainda se não havia disposto a obra 529. Se o Gênesis tivesse principiado por onde devia, sua narrativa mencionaria em primeiro lugar o Logos celeste, o homem celeste, que se desenvolve como unidade múltipla de Logos, Logos que aparecem em sua totalidade, como o primeiro andrógeno ou Adão Cadmon, o Fiat Lux da Bíblia, conforme já vimos. Após o sono pralaico, o sono que funde em todos os números dispersos sobre o plano maiávico, à semelhança dos glóbulos de mercúrio, que em um prato se confundem numa só massa. Mas semelhante transformação não se passou em nossa Terra, nem em qualquer plano material, e sim nos abismos do espaço, onde se efetua a primeira diferenciação da eterna raiz da matéria. Em nosso globo nascente, as coisas sucederam de maneira diferente. A mônada ogiva, como dissemos em Isis sem véu 530, foi precipitada inicialmente, pela lei de evolução, na forma mais baixa da matéria, o mineral, encerrada na pedra, ou no que iria tornar-se mineral e pedra na quarta ronda, e depois de um giro sétuplo, daí a mônada desliza para fora como um líquen, por assim dizer, passando através de todas as formas de matéria vegetal, e depois ao que se chama 529 Zoar, Hidra Sutta, livro 3, Pag. 292, b. 532, 302, 460, de matéria animal, alcança o ponto em que se deve converter, digamos assim, no germe do animal que se transformará em homem físico. Tudo isso, até a terceira raça, é sem forma, como matéria, e é insensível, como consciência. Porque a mônada ogiva, per se, não pode ser considerada sequer como espírito, é um raio de luz, um sopro do absoluto, ou antes, algo na condição de absoluto, e a homogeneidade absoluta, não tendo nenhuma relação com o finito, condicionado e relativo, é inconsciente em nosso plano. Assim, além do material de que necessita para sua futura forma, requer a mônada, a, um modelo espiritual ou protótipo, para dar configuração àquele material, e, b, uma consciência inteligente, para guiar a sua evolução e progresso. Coisas que não possuem a mônada homogênea nem a matéria viva desprovida de mente. O Adão de barro necessita que lhe seja insuflada a alma da vida, os dois princípios do meio, que são a vida senciente do animal irracional e a alma humana. Quando o homem, de andrógeno potencial que era, vem a separar-se em macho e fêmea, então, e só então, adquire uma alma consciente, racional e individual, manas, o princípio ou inteligência dos Elohim, devendo, para isso, comer o fruto do conhecimento, produzido pela árvore do bem e do mal. Como obtém tudo isso? A doutrina oculta ensina que, enquanto a mônada cumpre o seu ciclo de descida na matéria, esses mesmos Elohim-opitris, os Dianshons inferiores, evolucionam para ir passo com ela, num plano mais elevado, descendo também em relação à matéria no seu próprio plano de consciência, até atingirem certo ponto, em que se encontram com a mônada encarnante não mentalizada, imersa na matéria inferior. E, enlaçando-se as duas potencialidades, espírito e matéria, tal união produz aquele símbolo terrestre do homem celeste do espaço, o homem perfeito. 461. Na filosofia Sankhya alude-se a Purusha, espírito,
como algo que só pode atuar quando apoiado sobre os ombros de Prakriti, matéria, sendo esta última, por sua vez, inerte e insensível quando abandonada a si mesma. Na filosofia secreta, porém, ambos são havidos como separados por gradações. Espírito e matéria, conquanto em sua origem sejam uma só e a mesma coisa, tem cada qual o seu processo evolutivo, uma vez que se acham no plano da diferenciação, processo que segue direções contrárias, o espírito caindo gradualmente na matéria, e esta subindo progressivamente à sua condição original, a de substância espiritual e pura. Os dois são inseparáveis, e, contudo, sempre separados. No plano físico, dois polos semelhantes se repelem sem cessar, ao passo que o positivo e o negativo se atraem mutuamente. É assim que também se comportam o espírito e a matéria, um em relação ao outro, pois são os dois polos da mesma sabedoria homogênea, o princípio raiz do universo. Portanto, ao soar a hora em que Purusha deve subir aos ombros de Prakriti para a formação do homem perfeito, o homem rudimentar das duas e meia primeiras raças, sendo tão somente o primeiro que evoluciona gradualmente para o mais perfeito dos mamíferos os antecessores celestes, entidades de mundos anteriores, na Índia chamadas Ushishta, entram nesse nosso plano e encarnam no homem físico ou animal, como os Pitris o haviam feito anteriormente, para a formação deste último. Assim, os dois processos que culminam nas duas criações, a do homem animal e a do homem divino, diferem consideravelmente. Os Pitris projetam, de seus corpos etéreos, símiles deles próprios, ainda mais etéreos e sutis, o que hoje chamaríamos duplos ou formas. 462. Astrais, a sua própria imagem. 531. Isso dá à mônada sua primeira habitação, e a matéria segue um modelo sobre o qual ela pode daí em diante construir. Mas o homem está ainda incompleto. Em todas as escrituras arcaicas, ficou impresso o selo desta doutrina. Desde o Svayambhuva Manu 532, de quem descenderam os 7 Manus ou Prajapatis primitivos, cada um dos quais deu nascimento a uma raça primitiva de homens, até o Codex Nazaraya ligadura no qual Karabitanos, ou Fetaiu, a matéria segue concupiscente, engendra em sua mãe espíritos 7 figuras, cada qual representando o progenitor de uma das 7 raças primitivas. Quem forma Manu, o homem, quem forma o seu corpo, a vida e as vidas. O pecado. 533 e a lua. Aqui Manu representa o homem espiritual e celeste, o ego real que não morre em nós e que é a emanação direta da vida una ou divindade absoluta. Quanto aos nossos corpos físicos exteriores, a habitação ou tabernáculo da alma, a doutrina ministra uma estranha lição, tão estranha que, ainda quando explicada por completo e compreendida de maneira cabal, só poderá ser plenamente comprovada pela ciência exata do futuro. Já tivemos oportunidade de dizer que para o ocultismo não existe nada inorgânico no cosmos. A expressão substância inorgânica, usada pela ciência, significa apenas que a vida latente, adormecida nas moléculas da chamada matéria inerte, é incognoscível. Tudo é vida, e cada átomo, mesmo do pó mineral, é uma vida, muito embora paire acima de nossa compreensão e percepção, por situar-se fora dos limites das leis conhecidas pelos que não admitem o ocultismo. Os 531 Leia sem Isis sem véu, Vol. 2, Pags. 297-303, a doutrina do Codex Nazaraya ligadura todos os princípios de nossos ensinamentos ali se encontram sob uma forma ou alegoria diferente. 532 Manu, livro e 533 A palavra pecado sim, é bastante curiosa, mas tem uma relação particular e oculta com a lua, sendo, aliás, o seu equivalente caldeu. 463 Próprios átomos, diz Tyndall, parece que possuem o desejo instintivo de viver. Donde vem, portanto, indagamos nós, essa tendência da matéria para assumir a forma orgânica? Porventura será explicável de outro modo que não o dos ensinamentos da ciência oculta. Os mundos, para o profano, estão construídos com os elementos conhecidos. Segundo o conceito de um Arhat, estes elementos, coletivamente, são uma vida divina. Distributivamente, no plano das manifestações, são as inumeráveis massas de vidas. O fogo somente é um no plano da realidade única, no da existência manifestada, e portanto, ilusória. Suas partículas são vidas ígneas, que vivem e existem às expensas das outras vidas que elas consomem. São, por isso, chamadas os devoradores. Cada coisa visível neste universo é constituída por vidas semelhantes, desde o homem primordial, divino e consciente,
até os agentes inconscientes que elaboram a matéria da viduna, sem forma incriada. Procede o universo de vidas. Primeiro, manifestou-se do abismo, caos, o fogo frio e luminoso, luz gasosa, o qual formou os coágulos no espaço, nebulosas irredutíveis. Talvez estes combateram. Um grande calor se desenvolveu nos encontros e colisões, produzindo a rotação. Surgiu então o primeiro fogo material manifestado, as chamas ardentes, os vagabundos do céu, cometas. O calor gera vapor úmido, este forma a água sólida. E depois névoa seca, 464. Em seguida névoa líquida, aquosa, que apaga o luminoso resplendor dos peregrinos, cometas, e forma rodas sólidas e líquidas, globos de matéria. BH com acento circunflexo Mi, a Terra, aparece com 6 irmãs. Estas produzem, com seu movimento contínuo, o fogo inferior, o calor e uma névoa aquosa, que dá lugar ao terceiro elemento do mundo, a água, e do sopro de tudo nasce o ar atmosférico. Estes 4 são as 4 vidas dos 4 primeiros períodos, rondas, do Manvantara. Os 3 últimos seguir-se-ão. O comentário alude, no início, às inumeráveis massas de vidas. Estaria Pasteur dando inconscientemente o primeiro passo no rumo do ocultismo, ao declarar que, se ousasse exprimir todas as suas ideias sobre o assunto, diria que as células orgânicas são dotadas de uma força vital cuja atividade continua após cessarem de receber o fluxo de oxigênio, e que por isso não rompe suas relações com a própria vida, a qual é mantida pela influência daquele gás. Acrescentaria eu, continua dizendo Pasteur, que a evolução do germe se realiza mediante fenômenos complicados, entre os quais devemos incluir a fermentação e a vida. Segundo Claude Bernard Pasteur, não passa de um processo de fermentação que existem na natureza seres ou vidas que podem viver e desenvolver-se sem ar, mesmo em nosso globo. É o que ficou demonstrado por aqueles homens de ciência. Pasteur descobriu que muitas vidas inferiores, tais como os vibrônios e certos micróbios e bactérias, podem existir sem o ar, que, pelo contrário, os extermina. Extraem o oxigênio necessário à sua multiplicação das várias substâncias que os rodeiam. Ele deu-lhes os nomes de aeróbios, seres que se nutrem com os tecidos. 465. De nossa matéria quando esta última deixa de fazer parte de um todo integral e vivente, correspondendo assim ao que a ciência chamou, aliás de modo anticientífico, matéria morta, e anaeróbios. Os primeiros absorvem o oxigênio e contribuem em grande escala para a destruição da vida animal e dos tecidos vegetais, proporcionando à atmosfera materiais que entram depois na formação de outros organismos. Os segundos destroem, ou melhor, aniquilam finalmente a chamada substância orgânica, sendo impossível a decomposição última sem sua participação. Certas células germes, como as da levedura de cerveja, se desenvolvem e se multiplicam no ar, mas, quando dele privadas, se adaptam por si mesmas à vida sem ar e se convertem em fermentos, absorvendo o oxigênio das substâncias que entram em contato com elas e que são assim destruídas. As células, nas frutas, quando lhes falta o oxigênio livre, atuam como fermentos e provocam a fermentação. Neste caso, portanto, a célula vegetal manifesta sua ação vital como um ser anaeróbio. Por que, então, deve a célula orgânica constituir uma exceção? Pergunta o professor Bogoludov. Pasteur o fez ver que, nas substâncias dos nossos tecidos e órgãos, a célula, não encontrando suficiente oxigênio, estimula a fermentação do mesmo modo que a célula da fruta. E Claude Bernard acredita que a ideia de Pasteur sobre a formação de fermentos encontrou aplicação e confirmação no aumento de ureia que se verifica no sangue durante o estrangulamento. A vida, por conseguinte, está em toda a parte no universo, e é o que ensina o ocultismo. Também existe no átomo. BH com acento circunflexo Me aparece com 6 irmãs, diz o comentário. Reza 1. Ensinamento védico que há 3 terras, correspondentes aos 3 céus, e que nossa terra, a quarta, é chamada BH com acento circunflexo Mi. Esta é a explicação dada pelos nossos orientalistas ocidentais esotéricos. Mas o significado esotérico e a ilusão contida. 466. Nos Vedas se referem à nossa cadeia planetária, 3 terras, no arco descendente, e 3 céus, que são também 3 terras ou globos, muito mais etéreas, porém, no arco ascendente ou espiritual. Pelas 3 primeiras nós descemos na matéria. Pelas outras 3 ascendemos ao espírito. O globo inferior, nossa terra, constitui, por assim dizer,
o ponto de inflexão, e contém potencialmente tanto o espírito como a matéria. Ocupar-nos-emos disso mais tarde. O ensinamento geral do comentário é que cada nova ronda desenvolve um dos elementos compostos, tais como são hoje conhecidos pela ciência, que rejeita a primitiva nomenclatura, preferindo subdividi-los segundo os seus componentes. Se a natureza no plano manifestado é um eterno vir a ser, então, aqueles elementos têm que ser considerados do mesmo ponto de vista, devem evolver, progredir e crescer até o fim do Manvantara. Assim, a primeira ronda não desenvolveu senão um elemento, uma só natureza e uma só humanidade, naquilo que se pode chamar um aspecto da natureza, ou que alguns denominam, de modo algo anticientífico, embora de fato assim possa ser, espaço de uma dimensão. A segunda ronda manifestou e desenvolveu dois elementos, o fogo e a terra, e sua humanidade, se é possível dar o nome de humanidade a seres que viviam em condições hoje ignoradas pelo homem, adaptada às circunstâncias então vigentes na natureza. Era uma espécie de duas dimensões, para de novo empregarmos uma expressão familiar em um sentido estritamente figurado, o único de que nos podemos servir corretamente. Os processos de desenvolvimento natural que estamos agora considerando vêm elucidar e ao mesmo tempo desacreditar a especulação habitual sobre os atributos de um espaço com duas, três, 4 e até mais dimensões, mas 467. De passagem, vale a pena chamar a atenção para o significado real da intuição correta, embora incompleta, que tem inspirado, entre os espíritas, os teósofos e alguns eminentes homens de ciência. 534. O uso da expressão moderna quarta dimensão do espaço. Antes de tudo, carece de maior importância o absurdo superficial de supor-se que o espaço pode ser mensurado em uma dimensão qualquer. Aquela frase familiar não pode ser mais que um modo de abreviar o aspecto mais completo da questão, a quarta dimensão da matéria no espaço 535. Esta última forma, porém, ainda que ampliada, continua sendo uma expressão pouco feliz, porquanto, se é exato que o progresso da evolução pode levar-nos a conhecer novas qualidades características da matéria, aquelas com as quais já nos achamos familiarizados são, na realidade, mais numerosas que as correspondentes às três dimensões. As qualidades, ou, o que talvez seja um termo mais apropriado, as características da matéria, devem sempre ter uma relação direta e clara com os sentidos do homem. A matéria possui extensão, cor, movimento molecular, sabor e odor, faculdades que correspondem aos sentidos existentes no homem. A próxima característica a desenvolver, e que por enquanto denominaremos permeabilidade, corresponderá ao próximo sentido que o homem deve adquirir, e que chamaremos clarividência normal. Desse modo, quando alguns audazes pensadores buscavam ambiciosamente uma quarta dimensão do espaço, para explicar a passagem da matéria através da matéria e a produção de nós em uma corda sem fim, o que realmente lhes escapava era uma sexta característica da matéria. Em verdade, às 534 a teoria do professor Solner foi muito bem recebida por vários sábios, que são também espiritistas, os professores Butlerov e Wagner, de São Petersburgo, por exemplo. 535 Dar realidade às abstrações é o erro do realismo. O espaço e o tempo são, com frequência, considerados a parte de todas as experiências concretas da mente, em vez de serem generalizações destas últimas em certos aspectos. Bain, Logic, parte 2, pág. 319, 468. Três dimensões pertencem a um só dos atributos ou características da matéria, a extensão, e com razão o senso comum se insurge contra a ideia de que, seja qual seja a condição das coisas, possam existir mais do que as três dimensões de comprimento, largura e espessura. Estes termos e a própria palavra dimensão estão associados a um estado de pensamento, a um grau de evolução, a uma qualidade característica da matéria. Enquanto existirem unidades de medida entre os recursos do cosmos, para serem aplicadas à matéria, não será possível medi-las, senão de três modos, e nada mais. Assim como, desde o tempo em que surgiu pela primeira vez no entendimento humano a noção de medida, nunca foi possível aplicá-la senão apenas em três sentidos. Estas considerações, todavia, não implicam de maneira alguma afirmar a certeza de que, no curso do tempo, à medida que se desdobrem as faculdades humanas, também se multipliquem as características da matéria. Vale ainda notar que aquele modo de expressar é muito menos correto do que usado correntemente quando se diz que o Sonacion se põe. Retornemos agora ao exame da evolução material através das rondas. Conforme dissemos, a matéria,
na segunda ronda, pode ser considerada como de duas dimensões, em sentido figurado. Mas cumpre advertir uma coisa: esta expressão livre e figurada pode considerar-se, até certo ponto, como vimos, equivalente à segunda característica da matéria, a que corresponde à segunda faculdade perceptível, o segundo sentido do homem. Esses dois graus conexos da evolução acham-se, porém, associados aos processos em curso dentro dos limites de uma só ronda. A sucessão dos aspectos primários da natureza, a que está ligada à sucessão das diferentes rondas, tem relação, repetimos, com o desenvolvimento dos elementos, em sentido oculto: fogo, ar, água, terra. 469. Estamos ainda na quarta ronda, e o nosso catálogo não vai além deste ponto. A ordem em que acabamos de nomear os elementos é a correta do ponto de vista esotérico e nos ensinamentos secretos. Milton estava certo quando falou das potências do fogo, do ar, da água e da terra. A terra, tal como a vemos hoje, não existia antes da quarta ronda, que foi o período em que surgiu a nossa terra geológica. Há centenas de milhares de anos. O globo era, diz o comentário, incandescente, frio e radiante, como seus homens e animais etéreos, durante a primeira ronda, o que para nossa ciência atual parece contraditório ou paradoxal, luminoso e mais denso e pesado na segunda ronda, aquoso durante a terceira. Inverteu-se, deste modo, a ordem dos elementos. Os centros de consciência da terceira ronda, destinados a desenvolver-se na humanidade que hoje conhecemos, chegaram à percepção do terceiro elemento, a água. Se tivéssemos que basear as nossas conclusões nos dados e informações dos geólogos, diríamos que não existia água verdadeira, mesmo durante o período carbonífero. Afirma-se que massas gigantescas de carbono, anteriormente difundidas na atmosfera sob a forma de ácido carbônico, foram absorvidas pelas plantas, ao mesmo tempo em que uma grande parte desse gás se misturava com a água. Ora, se assim foi, se devemos crer que todo o ácido carbônico que serviu para formar as plantas e deu nascimento ao carbono betuminoso, a lignita etc., que contribuiu para a formação dos calcários etc., se devemos crer, dizíamos, que todo ele se encontrava em suspensão na atmosfera sob a forma gasosa, teriam então existido mares e oceanos de ácido carbônico líquido. 470. Mas, como poderia o período carbonífero ser precedido pelos períodos devoniano e siluriano, o dos peixes e moluscos? Em face daquela teoria. Ademais, a pressão barométrica devia ser, a esse tempo, várias vezes superior à pressão de nossa atmosfera atual. Como podiam suportá-la organismos tão simples como os de certos peixes e moluscos? Existe um livro curioso de Blanchard acerca da origem da vida, em que ele aponta algumas estranhas contradições e confusões nas teorias de seus colegas. Recomendamos essa obra à atenção do leitor. Os centros de consciência da quarta ronda acrescentaram um estado de matéria, a Terra, aos outros três elementos em sua atual transformação. Em suma, nas rondas precedentes, nenhum dos chamados elementos existia tal como é hoje. Quanto esteja ao nosso alcance, o fogo devia ser o Akasha puro, a primeira matéria do magnum opus dos criadores e construtores, aquela luz astral que o paradoxal Elipas Levi ora chama corpo do Espírito Santo, ora Baphomet, o bode andrógeno de Mendez. O ar devia ser o azoto, o sopro dos sustentáculos da cúpula celeste, na alegoria dos místicos maometanos. A água, aquele fluido primordial que, segundo Moisés, foi necessário para formar uma alma vivente. Estariam, assim, explicadas as discrepâncias flagrantes e as asserções anticientíficas que constam do Gênesis. Separe-se o primeiro capítulo do segundo. Leia-se o primeiro como a escritura dos Eloístas, e o segundo como a dos Jeovistas, estes muito posteriores àqueles. Ver-se-á, lendo nas entrelinhas, que é sempre a mesma ordem em que apareceram as coisas criadas: fogo, luz, ar, água, homem, ou terra. 471. Porque a frase do primeiro capítulo, o Eloísta, no princípio, Deus criou o céu e a terra, é uma tradução errônea. Não eram o céu e a terra, mas o céu duplex, o céu duplicado, o superior e o inferior, ou seja, o desdobramento da substância primordial, que era luminosa em sua parte superior, e obscura na parte inferior, o universo manifestado, em seu duplo aspecto, o invisível, para os sentidos, e o visível, para nossas percepções. Deus separou a luz das trevas, e criou depois o firmamento, que haja um firmamento no meio das águas, e separe as águas das águas, isto é,
As águas que estavam sob o firmamento, nosso universo manifestado e visível. Das águas sobre o firmamento, os planos de existência invisíveis para nós. No capítulo seguinte, o geovista, as plantas e as ervas são criadas antes da água, da mesma forma que, no primeiro, a luz é criada antes do sol. Deus fez a terra e os céus e todas as plantas do campo, antes que elas existissem na terra, e todas as ervas do campo, antes que elas brotassem, porque o Senhor Deus, Elohim, ainda não havia feito chover sobre a terra, etc. Um absurdo, a não ser que se admita a explicação esotérica. As plantas foram criadas antes de as haver sobre a terra, porque então não existia a terra tal como é hoje, e a erva do campo antes de brotar como faz agora. Na quarta ronda, analisando e explicando a natureza dos elementos invisíveis e do fogo primordial a que nos temos referido, Elipas Levi dá a este último, invariavelmente, o nome de luz astral. Para ele é o grande agente mágico. Sem dúvida que assim é, mas tão só no que concerne à magia negra e aos planos inferiores do que chamamos éter, cujo número é o Akasha. Até isso, porém, seria considerado inexato pelos ocultistas ortodoxos. A luz astral é simplesmente a antiga luz sideral de Paracelso, e dizer que tudo o que existe 472 dela evolveu, e que ela conserva e reproduz todas as formas, como a que ele escreve, é enunciar uma verdade só no que respeita à segunda proposição. A primeira é errônea, porque, se tudo quanto existe houvesse evolvido por intermédio ou através do mencionado agente, este não seria a luz astral, já que a luz astral não é mais que o veículo de todas as coisas ou, quando muito, o espelho em que se reflete o todo. Elipas Levi considera, com razão, uma força da natureza, por meio da qual um homem, que a dominasse, poderia semear a confusão no mundo e transformar a sua face, pois que é o grande arcano da magia transcendente. Citando as palavras do grande cabalista ocidental, nos termos em que foram traduzidas 536, conseguiremos talvez explicar melhor, com o acréscimo eventual de uma ou duas palavras a fim de fazer ressaltar a diferença entre as versões ocidentais e as orientais do mesmo assunto. Diz o autor, a propósito do grande agente mágico, esse fluido ambiente, que impregna todas as coisas, esse raio destacado do esplendor do sol, central ou espiritual, fixado pelo peso da atmosfera e pela força da atração central. A luz astral, esse éter eletromagnético, esse calórico vital e luminoso, é representada nos monumentos antigos pelo cinto de Ísis que se enrosca ao redor de dois polos, e nas teogonias antigas pela serpente que devora a própria cauda, emblema da prudência de Saturno, emblema do infinito, da imortalidade de Cronos, o tempo, e não do deus Saturno do planeta. É o dragão alado de Medeia. A. 536 The Mysteries of Magic, por A. White. 473. Serpente dupla do Caduceu e o tentador do Gênesis, mas é também a serpente de bronze de Moisés rodeando o tal. Finalmente, é o diabo do dogmatismo esotérico, e é, em verdade, a força cega, não é cega, e Levi bem o sabia, que as almas devem vencer a fim de se libertarem das cadeias da terra, porque, se o não fizerem, serão absorvidas pelo mesmo poder que primeiro as produziu, e voltarão ao fogo central e eterno. Pareceu, em certo momento, que esse grande arqueu havia sido descoberto por e para um só homem, J. W. Cayley, de Filadélfia. Para outros, no entanto, esta descoberta, embora deva permanecer quase inútil, até lá chegarás. Tudo aquilo é prático e correto, salvo um erro que já explicamos. Elipas Levi incorre em grave equívoco ao identificar sempre a luz astral com o que nós chamamos a Akasha. No volume 4 diremos o que ela realmente é. Mais adiante escreve Elipas Levi, o grande agente mágico é a quarta emanação do princípio de vida. Nós dizemos que é a primeira no universo interno, e a segunda no universo externo, o nosso, de que o Sol é a terceira forma. Porque o astro do dia, o Sol, não é mais que o reflexo e a sombra material do verdadeiro Sol central que ilumina o mundo intelectual, invisível, do espírito, sendo ele próprio um fulgor emanado do absoluto. 537 Biden, Pag. 70. 474. Tudo está certo até aqui. Quando, porém, o mais autorizado dos cabalistas ocidentais acrescenta que a luz astral, entretanto, não é o espírito imortal, como acreditaram os hierofantes da Índia, nós respondemos que ele calunia estes hierofantes, que nunca disseram semelhante coisa,
e são as próprias escrituras purânicas esotéricas que desmentem por completo a imputação. Nenhum hindu jamais confundiu Prakriti com espiritual e mortal, e a luz astral está somente um grau acima do plano inferior de Prakriti, isto é, do cosmos material. Prakriti foi sempre a vida como Maya, ilusão, estando fadada a desaparecer com tudo mais, inclusive os deuses, na hora do Pralaya. E o Akasha, que não é, como vimos, nem mesmo o éter, com mais forte razão não poderia ser a luz astral. Os que são incapazes de penetrar além da letra morta dos Puranas fazem, frequentemente, confusão entre o Akasha, Prakriti, o éter, e até mesmo o céu visível. É verdade que todos quantos traduziram invariavelmente a palavra Akasha por éter, Wilson por exemplo vendo que o Akasha era chamado a causa material do som, aliás, sua única propriedade, imaginaram, em sua ignorância, que era material no sentido físico. É verdade ainda que, se as qualidades características devem ser tomadas literalmente, então, uma vez que nada de material ou físico, e, portanto, de condicionado e temporal, pode ser imortal. Segundo a metafísica e a filosofia, a consequência seria que o Akasha não é nem infinito nem imortal. Mas tudo isso está errado, visto que Pradana, a matéria primordial, e o som, como propriedade, foram mal interpretados. A primeira palavra, Pradana, é 475, certamente sinônima de Emil com acento circunflexo lá Prakriti de Akasha, e a segunda, som, o é de verbum, o verbo logos. Fácil é demonstrá-lo com o que se lê na seguinte passagem do Vishnu Purana 538, não existia nem dia nem noite, nem céu nem terra, nem trevas nem luz, nem o que quer que fosse, exceto apenas o Uno, que é inacessível à inteligência, ou seja, o que Brahman, e Pums, espírito, e Pradana, matéria primordial. Ora, que é Pradana, se não é Mil com acento circunflexo lá Prakriti, a raiz de tudo, sob